A paz do Senhor, tios e tias da turma Jardim de Infância. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 5, no sábado estreou a lição de número 6, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente, viu? Eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem participar da nossa família. Já aproveita a oportunidade e manda a paz do Senhor toda especial para o meu pastor presidente, pastor Carlito Machado Fiel, presidente das Assembleias de Deus de Itabuna, aqui do estado da Bahia, e também segundo secretário da nossa convenção, CEADEB. Que Deus possa estar abençoando o meu pastor presidente. O Senhor é bênção pura sem mistura. Assim também como toda a equipe da EBD da turma infantil, viu? Que Deus possa estar abençoando a liderança, nossa irmã Joane e toda a sua equipe, viu? Agora, dando continuidade, vamos para a nossa aula. Presta bem atenção a você que é professor. Sempre recomendo, antes de planejar a sua aula, você precisa observar os objetivos. Tem professor por aí que nem observa os objetivos, na verdade nem sabe que existe objetivo. Está errado. Os objetivos é aquilo que você deve alcançar após ministrar a sua aula. Ou seja, o que seus alunos precisarão saber. Daí você precisa conhecer o objetivo e traçar suas metas, ver como você vai conseguir alcançar essas metas, ver como seus alunos vão estar aprendendo. Então observe os objetivos da lição de número 6 da turma Jardim de Infância, que traz por título Ninguém pode ser como o Papai do Céu. É o tema da nossa aula. Agora vamos conhecer os objetivos para esta aula. Saber que não existe nada e ninguém mais forte do que Papai do Céu. Agradecer pelo Papai do Céu ser tão poderoso. Ou seja, o seu grande foco, a sua meta, o seu planejamento tem que estar pensando o seguinte: eu preciso apresentar Deus como todo-poderoso, aquele que é forte, aquele que é poderoso, aquele que tem todo o poder para a minha turma, para que eles possam perceber o seguinte: na situação adversa que eles possam vir a passar, é só chamar Papai do Céu, que Papai do Céu protege, Papai do Céu livra. Então o grande objetivo é esse: mostrar Deus como aquele que tem todo o poder, aquele que é onipotente e pode todas as coisas. Então tudo aquilo que você for fazer na sua sala de aula tem que estar preocupado com esse objetivo. Os hinos, as atividades, a historinha, tudo que você for fazer, a dinâmica, tem que estar preocupado com essa temática. Mas agora, sem demora, por gentileza, pegue aí caneta, caderno, para que você possa fazer suas anotações, porque minha metodologia é o seguinte: vou passar para vocês agora um passo a passo como ministrar essa aula. Isso aí, um passo a passo, como você deve ministrar essa aula de acordo com seus objetivos, tá bom? Pegou caneta, pegou caderno, vamos para a nossa aula. Presta bem atenção. Vamos ver aqui agora algumas ideias com relação à rotina. Como você pode iniciar a sua aula com relação à rotina? Vamos ver o acolhimento. Observe. Receba os alunos com muita alegria e entusiasmo. Use o avental da aula anterior. Pergunte como foi a semana, o que fizeram, se tem alguém com algum motivo de oração específica da semana. Presta bem atenção, viu, professor? Com relação à sua rotina, o acolhimento. O acolhimento é quando você vai estar recebendo seus alunos, tendo o primeiro contato. E já é interessante, principalmente com essa turma de jardim de infância, você está com um sorriso no rosto, uma alegria, aquela parte do Senhor alegre. Você pode continuar utilizando o avental que eu deixei como sugestão na aula anterior, tá bom? Agora vamos para o momento da oração. Presta atenção. Convide a turminha para o momento de oração. Convide a todos a darem as mãos e ore com elas, agradecendo a Deus por suas vidas e da família. Você pode ir orando e pedir para eles repetir a sua fala. Para os que ainda não sabem orar, ir aprendendo.
Ou seja, o momento da sua oração inicial já tem que ser um momento de aprendizagem, de conhecimento, para que a sua turma possa aprender a orar. E com quem eles vão estar aprendendo a orar? Com você que é professor. É isso mesmo, cabe a você ensinar. Mas te pergunto o seguinte, e você que é professor gosta de orar? E você tem orado, pelo amor de Deus? Como é que você vai fazer oração com a sua turma se você não tem o hábito de orar, não gosta de orar? Tios e tias precisam orar para que Deus possa dar graça, para que Deus possa dar graça, para que possa ensinar a turma cada vez mais, viu? Isso que dá a colocar o pastor para ministrar aula para os tios e as tias. Sempre vai ter o puxão de orelha, viu? Mas vamos dar seguimento. Vamos para o momento da chamada. Observe. Sempre utilizando esse momento para frisar a importância da presença, motivando a virem. Combine com os alunos que, ao serem chamados, em vez de responderem presente, eles dirão aleluia bem alto e bonito. Explique o que significa aleluia, louvado seja Deus. Para quem estiver ausente, eles dirão ajuda, Senhor. Eita glória. Irmãos, entenda o seguinte, chega pertinho aqui, professor, aumenta o som, viu? Você precisa movimentar sua turma. Esse momento, por exemplo, da chamada, você já pode falar um pouquinho acerca do aleluia, que significa louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. Presta bem atenção. Quando algum aluno for chamado e ele não estiver presente, os alunos deverão dizer o seguinte, ajuda, Senhor. Eita glória, viu? E não se esqueça de explicar o significado da palavra aleluia. Já vai comentando com a sua turma. Se você for ver, essas pequenas dicas fazem diferença na sua aula. Então você precisa planejar tudo aquilo que você vai estar executando. É claro que na hora o Espírito Santo fala conosco, nos dá entendimento. Mas você, enquanto professor, precisa levar tudo organizado. É por isso que eu passo para vocês aqui um passo a passo como ministrar essa aula. Ainda com relação à rotina, vamos para o momento da oferta. Preste atenção. Peça ao ajudante do dia para colher as ofertas enquanto você e a turminha cantam louvor curto e animado. Você pode utilizar itens diferentes para colher as ofertas, motivando as crianças a ofertarem com alegria. Você pode utilizar a salva da aula anterior. Presta bem atenção. Estou recomendando o seguinte, cada aula sua, você vai escolher um aluno ou dois alunos, principalmente aqueles alunos mais movimentados, mais agitados. Você precisa dar atividade a esse povo. Esses alunos que não conseguem ficar sentado, movimenta bastante, tenta chamar para o seu lado, coloca eles com algumas responsabilidades. Aqui, por exemplo, você vai escolher um aluno como seu ajudante e quem vai estar tirando a oferta é exatamente esse aluno, tá bom? Agora, com que você vai tirar a oferta depende da sua criatividade, tá bom? Tem a salva, gasofilaço, a latinha, a caixa, envelope, depende da sua criatividade. Mas eu tenho dito aqui o seguinte, viu? Você precisa incentivar, motivar a sua turma a ofertar. Desde criança, eles precisam aprender o seguinte, se vão para o culto, precisam ofertar. Pede ajuda a papai, meu Deus, pedir a papai. É necessário, porque assim seus alunos estarão sendo ensinados diretamente, indiretamente, a importância da oferta na casa de Deus. Você sabe que a oferta faz parte do culto a Deus. E observe o seguinte, chega pertinho aqui novamente, viu? Jesus Cristo, uma certa feita, ele estava em um culto. E ele ficou observando o povo contribuir. Jesus Cristo estava no culto e ficou vendo, olhando o povo contribuir. E depois ainda disse, quem contribuiu maior foi a viuvinha. Ei, Jesus amado. Lembrou desse tema? Então Jesus estava no culto e estava vendo cada um ofertar. Eu te pergunto, se você está no culto, Jesus também está. E se ele está no culto, ele está te vendo. E será que você está dando oferta? Meu Deus. Será que as tuas ofertas também, tios e tias, estão sendo das premissas do Senhor? Deixa aqui nos comentários, viu? E converse com a sua turma. É momento de conversar, perguntar. Vamos apertar o juízo desse povo novo, que esse povo tem juízo, professor. Por isso, de nada adianta você ficar falando. Tenta criar expectativa, fazer curiosidade, brincadeiras, para que a sua turma possa se envolver na sua aula. Agora, após a realização da rotina, você pode apresentar o tema para os seus alunos. Ninguém pode ser como o Papai do Céu. Apresente a sua turma, fale, questione e deixe a sua turma falar também.
Tem professor por aí da turma Jardim de Infância, mas esse professor não está me assistindo não, viu? Passa a aula toda falando. Pega a revista, coloca assim no rosto, ó, fica lendo. Está errado, pelo amor de Deus. Mas eu sei que me assistindo não tem nenhum professor dessa forma, viu? Eu coloco a sua mão no fogo. Eita glória, a minha não vou colocar não, viu? Mas eu coloco a sua mão no fogo. Se aqui tiver algum professor me assistindo que passa a aula toda lendo a revista, viu? A sua mão no fogo, a minha eu não coloco não. Vamos dar segmento. Eita, irmãos, aqui é assim, viu? A gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Nós falamos a verdade, ministramos a verdade. É interessante o professor da turma Jardim de Infância ter essa segurança, essa convicção. Nada de ficar inventando passatempo na sua sala de aula. Tem muitos professores por aí fazendo entretenimento da sua aula. EBD não é lugar de entretenimento, é lugar de palavra, ensinamento, de uma forma divertida, de uma forma dinâmica, mas a palavra precisa ser ensinada. Agora vamos para a nossa base bíblica, que está em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Veja só, lê os versículos sugeridos pela revista de forma lenta. Ajude as crianças a encontrarem na Bíblia. Alguns podem não saber ler, mas sempre incentivos a levar a Bíblia, ainda que seja infantil. Ainda nesta idade, eles precisam saber que o que está sendo ensinado está na Bíblia. Presta bem atenção, professor. Seus alunos precisam ter incutido na mente deles que tudo aquilo que está sendo ensinado, pregado, feito, está de acordo com a vontade de Deus. E essa vontade de Deus está na Bíblia. Daí a necessidade de que cada aluno tenha a sua Bíblia Sagrada. Eu não sei o que é que você vai fazer. Campanha, falar com o pai, falar com a mãe, vender um doce, vender um bolo. Mas é interessante que a sua turma tenha a Bíblia Sagrada, mesmo que seja a Bíblia infantil, com desenhos. Mas só em seus alunos pegarem a Bíblia, folhear e ficar olhando, já está acontecendo a aprendizagem. Você já está incentivando sua turma a ter Bíblia e fazer leitura. Isso vai fazer com que eles amem a palavra de Deus, amem estudar a palavra. E é desde criança que a gente aprende isso. É por isso que tem pessoas adultas aí, que quando vão ler a Bíblia dá sono, porque durante a sua infância não tiveram a oportunidade, o privilégio de amar a palavra, de fazer leitura da palavra. E você que está ensinando essa turma tem essa responsabilidade, apresentar a Bíblia como mel, como doce, eita, o paladar. Cabe a você enquanto professor. Meu Deus, é bênção pura sem mistura. Pergunta o seguinte, está gostando? Está entendendo? Então, pelo amor de Deus, se inscreva no canal. Não acredito. Não está inscrito ainda no canal? Só o sangue de Jesus com esses professores, viu? Com esses tios e tias. Vigia, crente. Se inscreveu agora? Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso Memorizando. Presta atenção, o que fazer no Memorizando? O poder pertence a Deus. Salmos de número 62, versículo 11. Como sugerido na lição, faça nuvens utilizando papel ofício e cole algodão. Faça um sol bem bonito usando a cartolina amarela e faça os detalhes com a caneta hidrocor. Escreva o versículo no papel cartão, cole as nuvens e o sol em volta. Leia o versículo e peça que as crianças o repitam. Em seguida, recite uma parte, o poder pertence a, e estimule as crianças a completarem Deus. Ensine o significado da palavra pertence, oferecendo exemplo de objetos que estão na sua posse, como sua revista, o seu estojo. Ou seja, essa revista me pertence, esse lápis lhe pertence, ou seja, mostrando que o pertencer é algo que você tem, é algo que é seu. Reforce a afirmação de que não existe nada e ninguém mais poderoso do que Papai do Céu. Nenhuma pessoa nesse mundo tem mais poder do que Deus. Ele criou o mundo, o jardim do Éden, Adão e Eva, mandou o dilúvio e cuidou da família de Noé. Assegure que em todas essas histórias o Papai do Céu mostrou seu grande poder. Somos agradecidos ao Papai do Céu por ele ser tão poderoso. Após esse momento, todos devem recitar o versículo completo. Para finalizar, diga que na história dessa lição, algumas pessoas desobedeceram ao Papai do Céu e ele não gostou. Por isso, mais uma vez mostrou que o poder pertence a ele.
Presta bem atenção, viu, professor? O momento do memorizando é para que seus alunos possam memorizar o versículo estudado. Porque isso, a nossa turma precisa adquirir conhecimento. E você sabe muito bem que essa turma agora, principalmente a turma Jardim de Infância, consegue guardar muitas coisas. E você que é professor do EBD, os pais também têm essa responsabilidade de ensinar a palavra. Porque eles vão estar memorizando e guardando para a vida toda. Tem alunos que vão estar aprendendo memorizando e vai levar para a vida toda. Vai ter decorado essa palavra e vai saber também aplicar. Porque o memorizando trabalha para memorizar. E você, enquanto professor, precisa fazer a aplicação da palavra. Te pergunto, está fazendo? Dando seguimento, vou sugerir agora alguns hinos que tem a ver com a nossa lição e a temática que nós estamos estudando, tá bom? Então é isso, até mesmo os hinos que você vai estar cantando com a sua turma tem que estar de acordo com a sua temática. Veja só as nossas sugestões. A Torre de Babel, Alessandra Samelo. Ao ir na Torre de Babel, Minha Vida é uma Viagem. Torre para o Céu, de Cristina Mel. Então são hinos que estão dentro do nosso contexto. Agora vamos para o momento mais esperado, a nossa dinâmica. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Presta atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista Jardim de Infância. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações, atividades, o nosso plano completo, a dinâmica, meu Deus, são vários materiais que nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista de Jardim de Infância. Venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Preste atenção. Competição de torres. Divida a turma em 2 grupos. Chame 2 voluntários de cada grupo para participar por vez. Assim, todos podem participar. Dê a mesma quantidade de copos para os grupos. O aluno deve montar e desmontar a torre no menor tempo possível, sendo seguido por um novo aluno da sua equipe. A torre caiu, volta a montar outra vez até conseguir. Vença a equipe que conseguir que todos os alunos monte e desmonte a torre em menor tempo. Meu Deus, preste atenção. Já que na nossa temática está a história da Torre de Babel, você vai estar levando copo descartável para os seus alunos, por exemplo. E você vai dividir a turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Eles vão precisar montar uma torre. Cada aluno, você dividiu, né? 2 grupos. Você chamou Júnior e Maria, vem aqui da frente, por gentileza. Vocês precisam montar uma torre, pode ser com 10 copos, 15 copos, 20 copos, depende do seu tempo e da sua organização, tá bom? E você vai fazer o seguinte, olha, vocês terão, e você vai informar o seguinte, vocês vão precisar montar aqui uma torre. Se cair algum copo, vocês precisam começar do zero, tá bom? E assim eles vão estar montando o copo. Conseguiu montar? Desmonta agora. Vem a outra dupla. E assim sucessivamente. Cada aluno, de acordo com a sua equipe, terá a oportunidade de montar e desmontar a torre. Meu Deus, e preste atenção. A equipe que conseguir fazer isso em menos tempo, sendo que vão vir 2 alunos.
Por exemplo, chamou 2 alunos, Júnior terminou o primeiro, Júnior já sai, vem um outro aluno e vai continuar fazendo. Maria terminou, retorna e assim sucessivamente. Vai ganhar a equipe que conseguir montar e desmontar mais vezes e mais rápido a torre com copo descartável, viu? Pode ser outro material também, depende da sua criatividade. Meu Deus, vai ser forte, viu? Montar e desmontar a torre. Será que os seus alunos vão conseguir fazer com 5 copos, com 10 copos, com 15 copos? Depende de você e da sua turma. Se sua turma não tiver essa habilidade toda, essa coordenação motora, você pode utilizar menos copos, apenas fazer uma torre com 5 copos, com 4 copos, depende da sua equipe, mas eu acho que tem tudo para ser sucesso na sua turma, tá bom? Pergunta a você, gostou da dinâmica? Vai fazer, vai alterar, fica à vontade. Aqui estou deixando tão somente alguma sugestão de atividade que você possa aplicar com a sua turma, viu? Mas já vou falar, fica conosco até o final, porque tem mais dinâmicas também na hora de você aplicar a sua aula. Veja só, agora vamos para a hora de contar a história. Preste atenção, como você pode contar essa história? Conte a história utilizando a revista ou então o slide disponível no grupo. Para usar o slide, você pode utilizar o projetor, a TV e imprimir as folhas e mostrando as imagens aos seus alunos. Que tal confeccionar a TV na caixa, vídeo no grupo? Mostre também o visual que acompanha a revista, caso você disponha. Crianças precisam de contato visual para manter a atenção. Deixe que eles peguem as imagens com suas próprias mãos. Aqui, depois de contar a história como sugerido na revista, você pode fazer a fixação do conhecimento. Presta bem atenção, a primeira sugestão de você contar essa história é utilizar a televisão mágica, onde você vai estar colando a imagem dentro de uma caixa e vai contando a história e rodando e mostrando as imagens, tá bom? Você vai precisar cortar uma caixa e colar as imagens e vai passando de uma em uma, chamando a atenção assim dos seus alunos. Nós chamamos essa atividade da televisão mágica. Você vai contando a história e vai passando de uma em uma as imagens dessa história, tá bom? É sensacional. Agora vamos ver uma outra atividade que você pode aplicar também ao contar essa história. Preste atenção. Peça durante a semana que eles levem para a aula objetos que possam ser empilhados. Peça auxílio aos pais. Você também pode levar rolinho de papel higiênico ou de outros itens, caixas, CDs, garrafa, PET, papelão para a base. Explique que eles queriam construir a torre por orgulho. Eles queriam ser igual a Papai do Céu. Explique para eles o que é uma pessoa orgulhosa. Enquanto conta a parte da história que todos falam a mesma língua, peça que todos juntos falem a palavra humildade. Pergunte se eles entenderam o que o colega disse. Eles dirão que sim. Explique que isso é possível, porque todos estão falando a mesma língua. Não esqueça de explicar o significado da palavra humildade. Nessa idade, eles ainda não sabem. Enquanto conta que todos juntos começaram a construir a torre, peça que um aluno por vez venha até a frente e coloque uma peça das que trouxeram da casa, no sentido de montar uma torre sobre a mesa. Tente montar com os alunos a torre maior possível, usando os diversos materiais. Explique que Papai do Céu ficou zangado com o orgulho do povo de querer ser igual a ele e por isso confundiu a língua. Nesse momento, peça para que no tempo 3 todos falem juntos o que vier em sua cabeça, ou seja, coisas diferentes. Volte a perguntar se eles entenderam o que o colega disse. Por certo, dirão que não. Faça a referência que o povo falava e o outro não entendia, pois Deus mudou a língua, fazendo uns falar inglês, outros japonês, outros português, outros francês, distribuindo vários idiomas entre os povos. Pergunte se eles conhecem alguém que fala outra língua, se entende, se é fácil se comunicar. Pergunte também se eles sabem falar alguma outra língua. Presta bem atenção, professor da Escola Dominical da Turma Jardim de Infância, viu? Essa segunda sugestão de você contar a história e aplicar é sensacional. Mas para isso, primeiro, você precisa ter contato com seus alunos durante a semana, onde você vai estar pedindo que eles possam levar objetos para empilhar. Pode ser qualquer coisa, uma caixa de sapato, caixa de perfume, um copo, uma garrafa PET, pode ser qualquer coisa, tá bom? Para que eles possam montar uma torre. E isso com relação ao momento da história, onde você vai estar contando a história, tá bom?
presta atenção. Na história, quando diz que todos falavam a mesma língua, nesse momento que você estiver contando a história, você vai pedir o seguinte: gostaria que todos vocês falassem agora bem forte e bem alto a palavra humildade. Aí todos precisam falar a palavra humildade. Após isso, você explica o que significa a palavra humildade e pergunta: vocês entenderam o que cada um falou? Sim. Por que vocês entenderam? Porque todos estavam falando a mesma língua, a mesma palavra humildade. Por isso que todos entenderam. Após isso, você continua contando a sua história. E quando diz que todos começaram a montar uma torre, você vai pedir agora o seguinte: olha, nesse momento da história onde diz que todos começaram a montar uma torre, você vai pedir que eles possam trazer para você, para a sua mesa, os objetos que trouxeram. E assim vocês vão tentar organizar, construir a maior torre possível. Cada aluno traz esse objeto, vai colocando e vai montando, para que vocês possam construir a maior torre possível. Tá bom? Cada aluno que trouxe a caixa, traz. Trouxe o quê, Júnior? A garrafa PET. Excelente, coloca aqui. E você, Júnior, trouxe o quê? Uma caixa de perfume. Excelente. E você, uma caixa de papelão. Cada aluno vai trazer o objeto que ele trouxe para montar assim a sua torre, viu? Meu Deus, será que vai ser uma torre grande? Vai ser pequena? Vai conseguir? Não vai conseguir? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e depois quero saber o resultado dessa aula, tá bom? Pronto. Dando seguimento, olha... Lembrando, primeiro você pediu que todos os alunos falassem a mesma palavra, no caso humildade, depois explicou o que significa humildade. Depois, vocês construíram coletivamente uma torre. E quando você estiver contando a história que fala que Deus confundiu a língua do povo, você vai pedir o seguinte: que cada aluno agora fale qualquer palavra que quiser. Fale alto e fale forte, mas eles vão poder falar o que quiser. O que vir na cabeça deles, eles vão estar falando bem forte, tá bom? Você vai contar de 1 até 2. 1, 2, valendo! Aí cada um fala alguma coisa: papai, mamãe, Jesus, Deus, professor, Carlos. Cada um vai falar alguma coisa, vai virar maior confusão, entendeu aqui? Assim como na Torre de Babel, aconteceu uma confusão, porque ninguém entendia nada. Nesse momento também você vai estar criando essa oportunidade, para que eles possam perceber o que aconteceu na Torre de Babel. Eita glória! Onde cada um falava uma língua. Tá bom? Mas no nosso caso aqui, cada um falou uma palavra que ele quis. E você vai questionar: vocês entenderam o que cada um não falou? Júnior, você entendeu o que Maria falou? Eu não. E Carlos, você entendeu, Carlos? Eu também não. Foi a maior bagunça, a confusão total. Aí você aplica. Assim também aconteceu na Torre de Babel e você dá seguimento também à sua aula para a glória de Deus. Depois da sua aula, você pode conversar com a turma que eles terão oportunidade de destruir aquela torre. Após a sua aula, você pode dar oportunidade para que todos os alunos possam destruir aquela torre, assim como o Papai do Céu fez, que destruiu a Torre de Babel, que você dê oportunidade para que seus alunos também possam destruir a torre em nome de Jesus. Meu Deus, quero saber o seguinte: gostou dessa atividade, dessa sugestão? Já vou avisando, viu? Não terminou não. Tem mais coisas aqui importantes. Irmãos, ore por nós para que Deus possa nos dar saúde. A nossa equipe tem uma equipe maravilhosa que está trabalhando para que vocês possam ter o melhor suporte do Brasil, tá bom? E já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. E lembrando, se você quiser nos levar para a sua igreja para ministrarmos uma conferência, um simpósio, formação para os professores da turma infantil, nós estamos aqui à disposição com a nossa equipe, tá bom? Mas presta atenção, eu trabalho diretamente com os professores, tá bom? Eu não trabalho confeccionando materiais, EVA, caixa, essas coisas não. Eu vou estar mostrando para o professor como ministrar a aula, o que fazer passo a passo para a glória de Deus, tá bom? Qualquer dúvida, me chama aqui no meu WhatsApp, tá bom? Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão. Presta atenção, o que fazer agora na conclusão para encerrar sensacional a sua aula, viu? Para reforçar o assunto, você pode fazer a atividade do até a próxima aula. Faça uma síntese da aula, elabore perguntas, que as respostas sejam sim ou não. O nome da torre era Torre de Adão? Sim ou não? O nome era Torre de Babel? Sim ou não? O poder é meu? O poder pertence ao Papai do Céu? Todos nós somos gratos pelo Papai do Céu ser poderoso?
Aqui todos agradecem ao Papai do Céu. Ou seja, para concluir sua aula, você pode fazer algumas perguntas fáceis de sim e não. Tudo isso para que você possa pegar a participação da sua turma. Até porque estamos falando da turma Jardim de Infância, que é uma turma movimentada. Agora vamos para a realização da atividade. Veja só o que fazer com relação às atividades. Observe. Utilize a atividade da revista para os que têm a revista. Isso valoriza o aluno que comprou. Utilize a atividade em anexo para os que não têm a revista. E os visitantes em anexo têm mais opções de atividades para imprimir e aplicar de acordo com o tempo. Corrija a atividade após ele concluírem e, se possível, passe dando visto nas revistas e atividades impressas. Isso fará com que, além dos seus alunos se sentirem valorizados, os pais vejam em casa o seu acompanhamento com as crianças. Para que você tenha um retorno da turma quanto à aprendizagem, pergunte a eles o que mais gostaram na aula, qual a parte da historinha que mais chamou a sua atenção. Ore com os alunos, agradecendo ao Papai do Céu pelo seu poder e por cuidar de cada um de sua família. Motive a retornarem na próxima aula e trazer um amiguinho. Porque EBD é assim, viu? A gente vai conquistando mais um, para a glória de Deus. Pergunta a você o seguinte: gostou dessa aula? Foi útil para você? Então, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Assim vamos continuar realizando esse trabalho para a glória de Deus, tá bom? Mas eu preciso da sua ajuda. Toda semana nós estamos aqui postando com uma semana de antecedência, dá muito trabalho. Só peço o seguinte: se inscreva, ative o sininho e deixe aquele comentário abençoado, tá bom? A paz do Senhor, até a próxima aula, se Deus assim permitir.